Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Queremos saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É com grande prazer que mais uma vez entramos em contato com você, com o objetivo de estudarmos juntos a Palavra de Deus. Nosso desejo é que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos para a sua vida. Você que nos acompanha sabe que a nossa tarefa, logo iniciarmos o nosso programa, é mencionar e registrar as cartas que recebemos de cada um dos nossos ouvintes. E é isso exatamente que faremos agora, destacando uma carta que vem da cidade de Curitiba, capital do Paraná. Essa irmã nos diz o seguinte: é com satisfação que escrevo a vocês do programa Através da Bíblia. Sou ouvinte assídua desses estudos. Tem sido uma bênção desfrutar desses ensinamentos bíblicos e dou graças a Deus por vocês existirem. Sempre incluo vocês em minhas orações. Deus os abençoe grandemente. Querida irmã, querida amiga, nós somos gratos por suas palavras, agradecemos muito as suas orações em nosso favor e agradecemos a Deus também pelo seu interesse em estudar a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e que você seja uma bênção entre os seus familiares e amigos nos mais diversos contextos. Agora quero convidá-la e a todos os que nos sintonizam nesse momento a buscar ao Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Diante da tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença pelo precioso sangue do Senhor Jesus, para buscarmos nessa ocasião graça e misericórdia. Pai, te pedimos que a tua companhia seja experimentada por todos nós, nos mais diversos lugares onde estivermos nesse momento. Também te pedimos que nos ilumine nesse estudo e que a tua palavra molde o nosso caráter. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, estamos iniciando o estudo do capítulo 6 do livro do Êxodo, um capítulo muito interessante na preparação do povo para a libertação que Deus iria realizar. Nesse capítulo temos a sequência das palavras de Deus dirigidas a Moisés em resposta às suas reclamações, porque Deus ainda, segundo Moisés, estava demorando em cumprir a sua palavra. Você se lembra que Moisés questionou a Deus lá no capítulo 5, versículos 23 e 24? As palavras de Moisés foram assim: ó Senhor, por que afligiste o teu povo? Por que me enviaste? Mas você se lembra também da resposta de Deus? É exatamente isso. Deus respondeu que o faraó, que o Egito, só iria libertar os filhos de Israel depois de experimentar a poderosa mão de Deus. E essa resposta está no versículo 1 do capítulo 6. Mas em relação a esses termos, esse termo especificamente filhos de Israel, que já apareceu algumas vezes nos capítulos anteriores, e também em relação aos versos 4:22 e 4:23, onde Deus disse: Israel é meu filho, o meu primogênito. Essa expressão, que aparecerá ainda muitas outras vezes, é importante que nós tenhamos uma compreensão exata dela, como e por que Deus considerava a nação de Israel como seu filho, como seu primogênito. Na antiguidade, ser primogênito ou filho mais velho trazia privilégios e direitos especiais em relação à herança, mas, por outro lado, trazia consequências muito sérias. O filho primogênito pertencia a Deus, e por isso Deus exigia do faraó a libertação de Israel, seu filho. Israel pertencia a Deus. A nação de Israel fora escolhida com o objetivo específico de tornar-se bênção para as outras nações. Conforme, lembra-se, o próprio Deus tinha falado a Abraão quando da sua chamada lá em Gênesis 12. Mas é necessário também entender
que para que cada israelita se tornasse filho de Deus naquele tempo, e ainda hoje, é preciso que cada um, individualmente, cresça em Deus. Crer em Deus é o segredo. Deus sempre exigiu fé para que o homem se relacionasse com ele. Para ser filho de Deus, é necessário que cada israelita hoje ainda passe pela experiência da fé, do novo nascimento. O apóstolo Paulo torna isso muito claro em Gálatas capítulo 5, versículo 6, quando ele diz que, para Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale alguma coisa, mas o ser uma nova criatura, isto é, nem judeu, nem gentio vale alguma coisa. Em outras palavras, e aplicando essa verdade para o nosso contexto, há muita gente que se orgulha de pertencer a esta ou aquela igreja e que não faz isso ou aquilo, ou que tem recebido os sacramentos da sua igreja e assim por diante. Mas, na verdade, a palavra de Deus nos diz que é necessário para a salvação um novo nascimento, o ser uma nova criatura, pertencer à nova criação. Cada pecador tem que ter a experiência do novo nascimento. Eu creio que um israelita individual tem que passar por essa experiência também para ser um verdadeiro filho de Deus. É verdade que Israel, como nação, é chamada de filho de Deus, mas cada judeu tem que passar pela experiência do novo nascimento para se tornar de fato um filho de Deus. Querido amigo, esses esclarecimentos são necessários, sabe por quê? Porque durante todo o decorrer do Antigo Testamento, nós vamos ver como Deus exige do seu povo um determinado procedimento, porque afinal esse povo é o seu filho primogênito. Mas vamos voltar ao texto de hoje, e aí nós vamos começar a ver o que Deus desejava realizar no Egito em favor do seu povo. Nos versos 2 a 4, Deus se revela novamente, mas agora de um modo bem específico. O Senhor lembra a Moisés que ao estabelecer a sua aliança com os patriarcas, lá atrás, lá no livro de Gênesis, ele já tinha sido revelado o seu nome como o El Shaddai, isso é, eu sou o Deus Todo-Poderoso, conforme, por exemplo, Gênesis 17. Eles não compreendiam completamente, totalmente, as implicações desse nome. Mas agora Deus revelava a Moisés o significado detalhado específico do seu nome. Esse nome, Yahvé, já era conhecido dos patriarcas, conforme lemos lá em Gênesis 13, 4. Mas ainda não era conhecido como Deus da Aliança, aquele que redimiria Israel da escravidão do Egito, para lhes dar então a terra de Canaã que ele tinha prometido aos seus antepassados, de acordo com o seu grande propósito gracioso. E ainda mais, no versículo 5, Deus confirma a Moisés que ouviu os gemidos dos israelitas e lembrava-se da sua promessa, da sua aliança. No versículo 6 até o 8, Deus apresenta em detalhes o seu plano para com Israel. Primeiro, vá anotando aí, são 10 itens em que Deus revela o seu plano. Primeiro, Deus identificou-se. Segundo, Deus vai tirá-los das cargas do Egito. Terceiro, Deus vai livrá-los da servidão. Quarto, Deus vai resgatá-los com o braço estendido, isto é, seu compromisso de socorrê-los. Quinto, Deus vai resgatá-los com grandes manifestações de julgamento, isso é, através das pragas. Sexto, Deus os tornaria o seu povo. Sétimo, Deus seria o Deus deles. Oitavo, Deus faria com que soubessem que Ele era o seu Senhor, o seu Deus. 9. Deus faria que o reconhecessem como Deus da libertação da escravidão. E, finalmente, 10ª parte desse plano maravilhoso, Deus os levaria, conforme prometera a Abraão, Isaque e a Jacó, para Canaã, dando essa terra por possessão a Israel. E como que num compromisso especial, com uma assinatura num documento oficial até, no final do versículo 8, Deus ainda afirma, eu sou o Senhor. É como se fosse uma assinatura. Querido amigo, veja como é importante pertencermos ao nosso Deus. Ele está sempre comprometido conosco. Não precisamos vacilar. Ao invés, devemos confiar. Mas o texto nos relata, no versículo 9, algo muito triste.
Embora Moisés confirmasse ao povo e aos seus líderes as palavras ditas por Deus, o povo não atendeu à voz de Moisés, porque eles estavam sofrendo muito, estavam sofrendo demais e desejavam rapidamente, ardentemente, saírem daquela dura escravidão. Mas Deus insistiu ainda com Moisés, e nos versos 10 a 13 encontramos mais um diálogo entre Deus e Moisés. Embora Moisés não tivesse tido sucesso com os israelitas que o acusavam de ter piorado a sua situação de escravidão, Deus insistiu com Moisés que voltasse a falar com Faraó para que deixasse sair os seus filhos, os filhos de Israel, do Egito. Moisés, por sua vez, conforme o versículo 12, retrucou e disse a Deus o seguinte: olha, que se nem os israelitas estavam dando ouvidos a ele, com certeza o Faraó também não ouviria. E ainda acrescentou, como já o fizera antes, que ele, na verdade, não sabia falar bem. Porém, Deus voltou a falar com Moisés e Arão de uma maneira bem firme e lhes deu mandamentos para os filhos de Israel e para Faraó, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Querido amigo, o que vemos aqui é a renovação por parte de Deus da sua exigência de libertação de Israel. O desencorajamento de Israel e do próprio Moisés, o desânimo por parte de todos eles seriam certamente, fariam parte dos planos de Deus, que queria ensinar, na verdade, uma lição grande ao povo, isso é, a necessidade da total dependência dele, do Senhor. Deus queria que todos eles tivessem bem claro a visão de que o livramento teria que ser uma obra completa e somente de Deus, do começo ao fim. Mas veja bem, querido amigo, que apesar da constante renovação das promessas por parte de Deus, tanto o povo quanto Moisés estavam com dificuldades de acreditar que todos aqueles planos um dia terminariam com sucesso e finalmente eles experimentariam a liberdade. Eles estavam bem abatidos. Será que isso também não acontece conosco? Com certeza sim. Mesmo diante das promessas divinas, mesmo diante dos princípios bíblicos tão claros registrados nas Escrituras, normalmente, diante das circunstâncias difíceis, nós tememos, nós ficamos desanimados. Atitude diferente? Veja só, tiveram Josué e Calebe, quando depois de voltarem de espiar a terra de Canaã, voltaram seguros de que Deus lhes daria aquela terra, pois era uma promessa divina. Mas nós vamos estudar isso em datas posteriores. Querido amigo, na verdade essa libertação que Deus prometeu ao seu povo do jugo do Egito, nos lembra a libertação de hoje. Ele nos concede ainda hoje uma libertação maravilhosa. Ele concede aos homens uma libertação do jugo do pecado. Não há tirania maior do que a do pecado, a que todos os homens estão sujeitos. Mas só Deus pode nos libertar, e só pode libertar aquele que crê. Só Deus pode libertar o homem do jugo do pecado. Nós temos recebido cartas de muitos irmãos que têm alcançado essa libertação por meio até desse programa. Deus tem libertado a muitos. Deus tem usado esse programa não como meio de entretenimento, não, mas como instrumento de libertação de muitas vidas. Enquanto apresentamos esses estudos, com certeza o Espírito de Deus está alcançando as profundezas de muitos corações. Conhecemos pessoas que estavam envolvidas com os mais diversos tipos, até horríveis, de pecado, e que foram completamente libertas pelo poder do Evangelho. Não existe qualquer situação pecaminosa, não existe nenhum sistema de escravidão espiritual que não possa ser desfeita pelo sangue de Cristo quando nós lhe entregamos a vida. Não existe pecado que não possa ser removido dos nossos corações. Deus nos oferece uma salvação completa dos nossos pecados. É esta obra que Deus está realizando no mundo por meio do Evangelho. Estamos vendo o povo de Israel no Egito. O fardo que colocaram sobre eles era muito grande. Era um fardo terrível que eles teriam que carregar. E Deus confirma a sua promessa de remover aquele fardo. Deus prometeu redimi-los com a força do seu braço. E nós sabemos que houve essa libertação. Então, me responda essa pergunta. Será que Deus mudou desde a época de Moisés? Já respondeu aí para você mesmo? É isso mesmo. Deus não mudou, certamente não mudou. Ora, se Deus não mudou e libertou Israel, será que Deus não pode mudar o meu e o seu coração, libertando-nos do pecado? Com certeza sim.
E Ele quer e Ele pode realizar isso. Basta nós confiarmos nele. Mas vamos voltar ao texto, e nos versos 14 a 27, temos uma interrupção da narrativa. Ela só voltará no versículo 28. Aqui, Moisés interrompe a história para identificar e destacar a sua própria genealogia e a genealogia de Arão. Querido amigo, nessa genealogia temos detalhes muito interessantes e interpretações diferentes. Vamos destacar alguns desses detalhes. Primeiro, o método hebraico de identificação era apresentar uma genealogia. E nesse caso, a genealogia dos patriarcas começa por Ruben, a primeira tribo. Então essa genealogia volta ao patriarca das tribos até que se menciona o nome de Levi. Segundo, os nomes que aparecem aqui são os nomes dos líderes entre os descendentes dos 3 primeiros filhos de Jacó, destacando principalmente os descendentes de Levi. Terceiro, depois da tribo de Levi, nenhuma outra é mencionada. E ao se mencionar a tribo de Levi, destacam-se os nomes de Arão e Moisés, que são mencionados na ordem correta de nascimento. Eles eram descendentes de Levi. Primeiro, o mais velho era Arão e depois Moisés. Destaca-se também, em quarto lugar, a família de Arão, especialmente o primeiro e o terceiro filho, Eleazar, porque depois de Nadab e Abiú morrerem cedo por pecarem, conforme veremos em Levítico 10, 1 a 3, Eleazar é que tem agora a tarefa de estar na função sumo sacerdotal. Quinto, é interessante notar que nesses versos não há menção da descendência de Moisés, mas são mencionados os filhos de Arão. Por quê? Ora, porque pelo menos 2 razões. Veja só, provavelmente Moisés, que registrou a sua genealogia, e como dissemos anteriormente, ao referir-se a si mesmo, ele é muito humilde. E uma segunda razão é que os filhos de Arão são mencionados porque eles formariam a linhagem sacerdotal. Então era importante conferir essa autoridade a eles. Uma linhagem, uma função super importante, a partir daquele momento de libertação, era exatamente a linhagem sacerdotal. Ok, em sexto lugar, podemos ver que nessa genealogia temos o casamento de Arão com a sua tia paterna, Joquebede. Essa menção nos ajuda a confirmar a veracidade dessa genealogia. Sabe por quê? Porque numa genealogia fictícia seria improvável essa menção. Mas por qual razão? Porque esse tipo de casamento foi mais tarde proibido na lei de Deus, conforme nós veremos em Levítico 18, 12. Mas também uma outra razão, nós lemos em sétimo lugar, que nessa genealogia mencionam-se os nomes de Merari, Futiel e Finéias, que eram nomes egípcios, como também era egípcio o nome de Moisés, indicando que era bem possível terem acontecido vários casamentos interraciais nos dias mais antigos da história do povo de Israel. Em oitavo lugar, o nome de Finéias deve ser destacado, pois além de ser neto de Arão, o significado do seu nome é bem sugestivo. Significava etíope, negro. Confirmando então que nós tivemos no início do povo de Israel casamentos interraciais. E embora fosse um filho desse tipo de casamento, ele foi zeloso em relação à fidelidade do povo para com Deus, conforme nós veremos em Números 25. E ele obteve de Deus uma aliança para ser ele e seus descendentes os verdadeiros sacerdotes de Deus. O zelo de Finéias é constatado com a impiedade e o descaso dos seus tios Nadab e Abiú, que eles foram castigados por Deus pelos seus pecados. Em nono lugar, destaca-se também a menção, olha só, dos 137 anos de vida de Levi, bem como dos 133 anos da vida de Coate e dos 137 anos também da vida de Arão. Chamava-se a atenção para o número de anos da vida de uma pessoa somente no caso em que ela vivesse mais do que 100 anos. E, finalmente, em 10º lugar, a menção de 3 mulheres, Joquebede, Eliseba e a filha de Putiel, deve ser destacado porque, normalmente, o nome de mulheres não era mencionado nas genealogias, visto serem elas muito menosprezadas naqueles dias. Muito bem.
Que lição poderemos tirar de uma genealogia? Que lição poderemos tirar desses 10 detalhes mencionados? Que aplicação podemos fazer que tenha a ver com as nossas vidas? Querido amigo, creio que o objetivo dessa genealogia ser inserida aqui era para confirmar a descendência de Arão e de Moisés como descendentes, como herdeiros legítimos de Israel, e assim apresentá-los como líderes acreditados da parte de Deus. Então surge uma pergunta: se Deus fosse incluí-lo numa genealogia como esta, veja só, qual seria o destaque que ele faria ao mencionar o seu nome? Ao mencionar o meu nome? Ao mencionar o seu nome, você que está me ouvindo agora. Você já pensou nisso? Como é que Deus mencionaria o seu nome e o seu ministério? Este foi, vamos supor, José. Esta foi Ana. E o que ele acrescentaria mais? Minha oração é que tanto o seu nome quanto o meu nome sejam mencionados de modo a se destacar o nosso amor e o nosso compromisso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense nisso e viva dessa maneira, para que Deus honre o seu trabalho, o seu ministério, honre você mesmo, não porque nós merecemos alguma coisa, mas porque cremos nele. Mas embora tenhamos destacado todos esses 10 detalhes, como a nossa ênfase não é em nomes, mas sim nas ações das pessoas e nas ações divinas, nós vamos dar uma sequência ao texto e ali nós vamos perceber que outras lições poderemos aplicar em nossas vidas. E o texto exatamente prossegue, e aí nós chegamos nos capítulos, nos versículos 26 e 27. Eles são o final dessa genealogia, mas eles mostram novamente que Deus tinha chamado Moisés e Arão para uma missão muito especial. A eles o Senhor disse o seguinte: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes, isso é, segundo as suas divisões, segundo as suas tribos. Querido amigo, no verso 26 nos demonstra 2 detalhes. Primeiro, Deus valoriza, destaca e reconhece aqueles a quem ele mesmo escolheu como seus instrumentos. Deus reconhece e valoriza os instrumentos que ele escolheu para a realização da sua tarefa. E em segundo lugar, Deus não muda e assim podemos confiar no Senhor. Nós mudamos, mas ele não muda. Ele tem seus planos e, sendo um Deus soberano como é, e de fato ele é, podemos estar seguros de que as suas ordens são coerentes e são ordens permanentes. O verso 27 confirma o conteúdo do 26, mas um outro detalhe é acrescido. Então, em terceiro lugar, antes de dar início à maravilhosa ação de libertação, Deus como que apresenta ao povo de Israel, de uma maneira até oficial, a Moisés e Arão, confirmando então os seus ministérios, confirmando a sua chamada. Olha, esses são Moisés e Arão, olha a genealogia deles, olha a descendência deles, eles são acreditados por mim. Agora, chegando ao final desse capítulo, podemos observar ainda os versos 28 a 30. O Senhor ordenou claramente a Moisés que dissesse exatamente o que ele ordenara dizer ao faraó. Mas Moisés, mais uma vez, Moisés, ele retrucou que se não sabia falar bem, como é que faraó iria escutá-lo? Nesses versos encontramos mais uma vez explicitada a humanidade de Moisés. Querido amigo, você percebe como nós, seres humanos, somos falhos em nossa fé? Espero que você tenha sempre uma plena e total confiança em Deus. Minha oração é que essas lições possam ajudá-lo a ter uma vida ainda mais agradável a Deus. Que os diálogos que eles tiveram com o nosso Deus possam ajudá-lo também a entender a maneira pela qual nós devemos nos relacionar com o Senhor. Eu gostaria de reforçar aquilo que nós falamos agora há pouco. É isso que vai valer a nossa vida, mas vai valer porque nós temos certeza de 2 coisas. Deus valoriza, Deus destaca e Deus reconhece aqueles que Ele tem escolhido para a sua obra. Então, querido amigo, se você está envolvido na obra do Senhor, agradeça a Deus porque Ele tem valorizado, Ele vai te destacar e vai reconhecer. E se não for nessa vida, será junto a Ele. Ele vai reconhecê-lo como um filho amado.
Mas, em segundo lugar, não se esqueça nunca disso. Deus não muda. E assim nós podemos confiar sempre no nosso Deus. Bom, chegamos ao final do nosso estudo, chegamos ao final do nosso tempo de meditação na Palavra de Deus, com muita gratidão em nossos corações. Gratos a Deus e gratos também a você por sua sintonia. Aproveite, anote o nosso endereço e escreva para nós. Nós queremos ouvir de você como temos chegado até a tua presença. Um abraço e que Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado e por graça sem igual.